Prezados amigos, irmãos, irmãs da fé, a leitura do Evangelho é bem própria para esse tempo, não só porque antecipa o que vai acontecer em poucos dias, quando a igreja celebra o grande mistério da ceia do Senhor, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus, mostrando que Jesus, aquele que veio vencer a morte, ele veio trazer a vida em plenitude. Mas o Evangelho começa nos dizendo que Jesus recebe uma notícia que os amigos, o amigo Lázaro está passando mal. Jesus responde, mostrando que essa doença não leva à morte, mas à glorificação de Deus que é Pai, a própria glorificação. Porque através dessa doença, que não leva à morte, como ele disse, vai se realizar o que João Evangelista chama de sinal. Para João, o evangelista, Jesus não realiza milagres, ele realiza sinais. O primeiro foi a de bodas de Caná e creram nele. Agora vai se desenvolver, vai acontecer o sétimo sinal, que é o mais importante de todos os sinais que ele realizou, porque vai concretizar, vai realizar porque ele veio ao mundo, senão para vencer, como diz Paulo apóstolo, o último inimigo da humanidade, do ser humano, que é a morte. E Betânia, isso acontece em Betânia, doença e morte. O Evangelho de João narra que Jesus chega há 4 dias, quando não há mais esperança. Lázaro já foi sepultado. E há um encontro, e esse encontro mostra o drama de Marta diante da morte, que representa o drama de todos nós. Esse drama que é traumático. E ela grita desesperada: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela ainda dá um relance de fé. Sei que tudo o que pedirdes a Deus, mas jamais podia imaginar que o que Jesus vai realizar logo adiante. O intervalo desse diálogo, há 2 questões muito importantes, 2 cenas importantes. Primeiro, que os vizinhos e amigos compartilham a dor de Marta e Maria. Expressam essa humanidade, essa interligação, não só afetiva, mas toda a expressão profunda de humanidade para com essa família ali em Betânia. O segundo versículo seguinte será que Jesus não entra na casa. Ele não entra no clima do desespero, porque é exatamente ao contrário que ele vem trazer. É a esperança de vida da superação da morte. Jesus retoma o diálogo e diz: Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? E a resposta é: sim, Senhor, Senhor. E quando ela afirma Senhor, ela diz que ela crê naquele que é ressuscitado, que tem o poder sobre a morte. É aquele que era esperado para superar todas as limitações humanas que são mergulhadas na morte para fazer esta passagem, Páscoa, para a vida. O Evangelho também vai dizer agora que há uma procissão até o túmulo e uma profunda comoção. Essa comoção que contagia até Jesus, porque ele expressa um sentimento profundamente humano. Chora diante da morte do amigo. Por isso, a expressão de Jesus, dessas lágrimas que correm pelo seu rosto, levam aqueles que o acompanham a exclamar: vede como ele o amava. Mas agora, a atitude muito clara para que Deus Pai seja glorificado e dizer a razão por que ele veio a este mundo: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. E desataram as amarras da morte para que ele pudesse ser integrado novamente à vida. O Evangelho conclui nesse 7º sinal que muitos creram nele, mas logo em seguida no Evangelho também que a ressurreição de Lázaro faz com que fariseus, doutores da lei e o poder constituído da época possam tramar também contra ele para levá-lo à morte. Prezados amigos, irmãos e irmãs na fé, algumas conclusões. Ao lermos no Antigo Testamento, por exemplo, o livro do Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19, ele narra o seguinte: tomo hoje testemunhas do céu e da terra,
Ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe a bênção ou a maldição. Escolhe a vida. É o apelo que o livro do Deuteronômio faz. Escolhe a vida. Ainda lemos no livro da Sabedoria, no capítulo 1, verso 13 e seguintes. Deus não é o autor da morte. A morte não é a rainha da terra. A morte não é a rainha da terra. Prezados amigos, irmãos e irmãs na fé, ao lermos, estudarmos a história, lemos guerras sobre guerras, conflitos, fome, epidemias que assolaram a humanidade. E parece que é algo presente e são por nós assistidos pelos meios de comunicação social, porque isso às vezes não nos atinge diretamente. Claro que a morte atinge um parente nosso, um amigo, nossa família, mas todos esses dramas que são universais, pensamos que não nos atingem. Os países se preparam para os grandes eventos, Copas do Mundo, se preparam para Olimpíadas, grandes eventos culturais, grandes eventos científicos, claro que fazem parte da vida da humanidade, mas eles não se preparam para a dor, para o sofrimento humano, para os cataclismas. Sempre surpreende a morte, sempre surpreende a pessoa humana e sempre surpreende a própria humanidade. E agora, o vírus. O vírus. Quando há conflitos, divergências entre aqueles que governam, entre diversas posturas que as nações têm, lembrar que ele não tem nenhuma bandeira, nenhuma ideologia, nenhuma etnia, nenhuma cultura, nenhuma religião, nem gênero, nem condição social. Eles nos fazem entender que todos nós vivemos numa casa comum, a Terra. A casa comum é a Terra. Todos estamos interligados, não só como humanidade, mas na mesma teia da vida. O rompimento de um elo dessa teia da vida reflete sobre todo o sistema da vida, sobre todo o conjunto. Por isso, nesta hora em que se rompe uma dessas teias que está afetando toda a humanidade, há um caminho a seguir. O primeiro deles é o caminho do cuidado conosco e com o coletivo. O cuidado com a pessoa e, ao mesmo tempo, cuidado para não quebrar essa teia de relacionamentos que eu posso também acelerar esse processo para que o contágio chegue a outras pessoas, isso em todas as instâncias. Mas também não há essa questão física, há a questão da comunicação. Quantas notícias falsas, quantos remédios milagrosos, quantas superstições que nos são apresentadas como curas. Nós somos colaboradores para criar a harmonia e a convivência e não a dissolução da convivência entre nós todos. Porque se nós semearmos isso, se nós perdermos a noção de solidariedade e de amor à vida nossa e daqueles que nesse tempo convivem conosco, podemos afirmar que seríamos então uma civilização em decadência. Quando lembramos sexta-feira passada, à noite, o Papa, na bênção, a cidade e o mundo, vendo a praça vazia. A praça vazia. O silêncio de uma praça, a ausência de pessoas. É como se puséssemos, o Evangelho nos fala, que se põe uma pedra sobre o túmulo, como na sexta-feira da paixão puseram sobre Jesus. Nós não podemos ser derrotados pela morte. Há sempre a semente de trigo colocada na terra que ela germina para trazer novamente no palco a plenitude da vida que Cristo veio trazer. Então, prezados amigos, irmãos e irmãs na fé, as nossas orações para todos aqueles que hoje, nesse momento, são os sirineus, os samaritanos, que ajudaram a carregar a cruz e recolhem aquele que está à beira do caminho, não olhando o rosto, mas olhando o rosto desses profissionais da saúde, às vezes que pelo cansaço não reclamam, porque vivem a sua vocação, através da sua profissão, nesta hora difícil de servir a humanidade. E no momento atual, que nos impede o afeto do abraço, o aperto de mão, o beijo no rosto,
não nos impede de viver a mesma realidade, através da nossa caridade e também a compaixão por aqueles que são mais vulneráveis. E para concluir, leio, por um momento de fé, a passagem do evangelista, para aqueles que estão mais aflitos, preocupados e até desesperados. É o capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Vinde a mim vós todos que estáis aflitos, vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde de coração, acharei repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Os olhos de